Que, né, é um convidado muito especial nessa noite, né, um companheiro das batalhas. Quero convidar o pastor Manuel, venha para o altar, aleluia. Estamos juntos aí nesta batalha, nesta seara, né, participando das reuniões e sempre estamos conversando um com o outro. E pastor Manuel tem sido um canal de bênção em nossas vidas, na minha vida, e que Deus possa usar a tua vida poderosamente nessa noite. Erga as tuas mãos para cá, vamos abençoar a vida deste homem. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos pela vida do pastor Manuel. Usa teu filho com poder e autoridade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pastor Manuel, fique à vontade no nome de Jesus. Glória a Deus. Terá que alívio, né? Eu amo a máscara, irmãos. Eu gosto da máscara porque é proteção. Amém? Que prazer, que alegria que o Senhor Jesus tem nos consignado. E quando se trata de consignação, irmãos, trata-se de compromisso recíproco. Quando você recebe, você precisa entender que você vai receber para você estar bem. Mas estar bem em receber é você distribuir aquilo que você recebe. E nós recebemos vida do Senhor Jesus de uma forma tão especial. E nós precisamos distribuir vidas. E eu fico alegre quando eu aproximo do pastor Wander. Ele distribui vida o tempo inteiro. Até bravo ele distribui vida, mais vida ainda distribui quando ele está bravo. Nunca vi ele bravo, mas eu sei que assim funciona. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus, obrigado, pastor Wander, obrigado, a pastora Fabiana, os irmãos, os líderes, e a igreja também por ser corajosos e serem esses instrumentos de Deus também que vocês são. Vocês são instrumentos do Senhor. E até mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra são instrumentos de Deus também. E muitos usados por Deus. Muitos. Mas usados para a obra de Deus muda tudo. Usados por Deus é uma coisa, mas para a obra de Deus muda tudo. É totalmente, literalmente diferente. E nós fomos separados para ser usados para a obra de Deus. Todos nós. Amém, irmãos? Agradeço a Deus por estar no novo milênio, fazendo ali a vontade do Senhor, e tem sido muito gratificante poder sorrir com os milagres, com as curas, com as transformações, e também poder chorar com aqueles que, por um motivo ou outro, eles inflamam de tal forma que vão embora e depois não querem mais voltar. E nós choramos por causa dessas pessoas, bastante. Eu tenho dia que eu fico na narrativa de Jeremias. Jeremias disse que ele sentia a cabeça dele como se fosse somente água, e os seus olhos como se fossem correntes de águas também, intensamente. Irmão, já se sentiu assim, a sua cabeça, de tanto choro, de tanta dor na alma, você chora tanto, que parece que você, a sua mente, tudo a sua existência de cabeça, mente e emoção se torna apenas água, choro. Eu já me senti assim muitas vezes, e agora recentemente também foi assim, e eu creio que vai continuar assim ainda, muitas coisas acontecendo para que isso possa ser real na nossa vida. Mas tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Pastor Wander tem acompanhado de perto, porque nós, como ele disse, nós sempre estamos voltando na base, uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, nós sempre estamos lá na base. E lá nós nos fortalecemos, lá nós somos expostos, lá nós nos transparecemos, lá nós nos alegramos, né, com os testemunhos, somente agora nesse período, quanto testemunho surpreendente, né, pastor? De grandes mover de Deus, que Deus tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo. Uma das
alegria que eu sinto, irmãos, com tudo que se passa hoje, e é muita alegria, mas, pastor, está morrendo muita gente, muita alegria. Pastor, mas tem muita gente enferma, internado com coronavírus, sem respirar. Irmãos, muita alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo, assim Deus disse que seria. Ele não falou exatamente, detalhadamente, como seriam as enfermidades, as pragas, as pestes dos fins dos tempos, mas elas estão aí, cumprimento da palavra. E o Senhor disse que passa céus, passa terra, passa todas as coisas, passamos nós, mas a palavra dele não vai passar sem que antes tudo se cumpra, tudo vai se cumprir. Então, nós precisamos ver esse ângulo e nos alegrarmos. É verdade, devemos nos alegrar, amém? Eu sou Manuel, minha esposa agora está lá, pastor, com o nosso projeto da sexta-feira da gratidão a Deus, e não é tão forte como aqui, mas é forte também. Estamos começando, estamos aprendendo a fazer isso. São 4 horas de duração, começa às 20 horas, encerra às 0 horas de adoração. Já o terceiro capítulo nosso, o terceiro dia que nós estamos fazendo. Todas as sextas acontece esse momento ali com o Senhor, com os irmãos, com o Espírito Santo de Deus, e tem sido muito poderoso. O número de irmãos são pouco ainda, mas os que estão indo, estão experimentando a vontade de Deus. Deus tem algo para fazer através desse movimento na sexta-feira ali. Como um dia começou aqui na sexta também. Começou aqui um dia, e hoje está aí a referência desse dia da sexta forte, da libertação. Irmãos, libertação traz resultados, e resultados que ficam eternamente, mas as paredes vão acabar, vão ser destruídas um dia sim, vão destruir as coisas, mas as mãos dos irmãos, o suor, toda a emoção, a alegria, todo o esforço que está ali, é eterno, irmãos, e vai estar na eternidade esse esforço. E esse esforço existe hoje porque houve libertação, e está havendo libertação, e quanto mais libertação, mais resultados vão aparecer. Isso não só aqui no prédio, mas começa lá na sua casa. Para chegar aqui, primeiro começa lá. Não é primeiro começar aqui a parte física para depois começa lá, não. Primeiro a parte física, o natural vai surgir lá, você vai apalpar o seu milagre lá primeiro, você vai abraçar o seu milagre, e depois que você vai trazer para cá. É assim que funciona. Então, por isso, irmãos, continue trazendo, continue investindo, ofertando. Querido, por que Deus constrói dessa forma? Por que Ele sempre construiu assim? Porque Deus, Ele ama você. Ele quer que você viva regozijado, alegre, transbordado de bênção. É isso que Deus quer. Senão Ele fazia um movimento com um banco só. Ia lá no banco e falava para o gerente, vai lá e pega todo o projeto do Wander e pronto, acabou. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer que nós participamos desse mover das bênçãos, do comer da carne gorda, de ter bastante em casa no celeiro, de ter para emprestar, para doar, para ofertar, tanto na igreja quanto para os vizinhos, para os parentes, para os amigos, e tudo na direção de Deus, irmãos. Até uma oferta para alguém, você precisa consultar o Senhor. Não faça uma oferta sem antes consultar o Espírito Santo. Mas, pastor, Ele já falou que é para nós dar. Irmãos, é princípio. É para dar sim, é para doar, é para ofertar, é para abraçar, mas tem causa que você não pode entrar, porque se você entrar, você está interferindo no projeto de libertação, ou de cura, ou de salvação, ou de restauração, qualquer coisa Deus está fazendo, e você vai lá e acaba se possando como se fosse um semideus, e realmente vai ser um semideus, vai ser um Deus pequeno, que tem algo para oferecer e dar para aquela pessoa, e ele vai ficar feliz, vai resolver o problema, mas você não abençoou. Você atrapalhou o processo e depois vai ter que voltar tudo de novo o processo, para aquela pessoa passar pelo momento com Deus e ser abençoado, e depois ele vai ser essa bênção que jamais nesta área ele vai tropeçar. Então, mesmo para ofertar para alguém lá fora, precisamos consultar Deus. Amém?
Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, antes de começar na palavra. E quero que você se ponha de pé, irmãos. Você é sacerdote também. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é atalaia. Você é canal de bênção. Dentro de você tem nações inteiras andando dentro de você, pessoas andando dentro do seu coração, da sua alma, da sua existência. Você tem um governo sobre pessoas. E nós vamos guerrear aqui uma oração bem diferenciada, em nome de Jesus. Eu sei que os irmãos oram, mas nós vamos aqui orar para esse propósito, desta palavra, que ela venha para nós e que nós não venhamos desprezar essa palavra. Nós não podemos, irmão, desprezar o que Deus nos oferta, da palavra dele, amém? É muito sério essa questão, glória a Deus. Os irmãos de olhos fechados, nós aqui, os líderes de olhos abertos, os líderes de olhos abertos e os irmãos de olhos fechados, amém, irmãos? Se você quer bênção, você quer crescer mesmo em Deus, obedeça. O comando, o governo aqui é do Espírito Santo, não é meu, não é do pastor Wander, é de Deus, e vai ser bênção para a sua vida, amém? E os irmãos, os líderes, oram com força mesmo. A força que eu falo é da alma, é do Espírito. De repente, se você quiser gritar, grita, mas a força é de sinceridade, de transparência, de integridade. Pai, Senhor, o Senhor separou esse dia hoje, 6 de agosto. Meu Deus, nós estamos, Senhor, aqui agora reunidos com o propósito, Senhor, de uma operação espiritual, com o propósito, Senhor, de uma cura, de uma corrente que vai se quebrar, de uma cadeia, de umas celas que vão se abrir, cadeias vão cair. Nós estamos com este propósito aqui, Senhor, de ver milagres físicos, espirituais, emocionais, milagres, Senhor, da vida conjugal, milagre da finança, milagre, Senhor, do comportamento, milagre, Senhor, do governo pessoal, milagres, Senhor, extraordinários, nós queremos ver nesta noite, e o Senhor é o dono deste lugar, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono, Senhor, deste momento, desta oportunidade é do Senhor para nós, e nós estamos já felizes e alegres, e já regozijando, porque o Senhor decidiu nos abençoar hoje. Senhor, nós temos, Senhor, a liberdade de juntos ligar, nós temos a liberdade de juntos bater, de pedir, de clamar, de suplicar, juntos, e se nós decidirmos aqui, Senhor, em 2, concordando mesmo, mas é concordando de verdade, já é milagre, já vai acontecer um mover, e nós estamos aqui, Senhor, em mais de 12 concordando, está eu, está o Espírito Santo, está o pastor Wander, está a pastora Fabiana, os líderes, está a igreja concordante, eles concordaram, Senhor, por isso eles estão aqui. Há uma ligação no céu, e o milagre é inevitável. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, toda mentira, todo engano, todo importúnio da falácia paralela, da religiosidade, dos argumentos do espírito maligno, da doutrina de Satanás, caia por terra em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, agora, espírito maligno, recua, pega toda a sua mentira e sai, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, e aplaude para Jesus, querido. Adora Jesus, adore a Jesus. Podeis sentar em nome de Jesus. Pastor Wander, na hora que tiver de parar aqui, só pode correr aqui, puxar o microfone que eu entrego ele. Dá um aviso, por gentileza, tá? Amém, irmãos? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 8. Estou usando óculos para ler, pastor. Graças a Deus. Temos esse recurso, né? Capítulo 8, versículo 7, irmãos. Nós vamos começar aqui um processo de esclarecimento e de definições. Olha o que diz nesse versículo. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, e a andorinha, e o grou observam o tempo,
da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O meu povo não conhece o juízo do Senhor. Irmãos, eu não assisti o devocional do pastor Wander, eu não combinei nada com o pastor Wander, eu não pedi para a irmã do louvor falar o que ela disse, eu não fiz nada disso, mas teve alguém que fez tudo isso, e esse alguém é o Espírito Santo. Ele quer continuar falando com você nesse ponto, nessa pegada, sobre o voltar à base. O tema é voltar à base, é não deixar a base. Pastor Wander até falou do carro, do tanque cheio. Tem que voltar lá, irmão. Se esvaziar, vai esvaziar, a luzinha vai acender. Tem que voltar lá, na base, lá no posto, para colocar o combustível. E lá vai punhar o combustível e vai dar para andar até um período, até uma distância. Você já sabe, conhece o seu veículo e sabe que vai dar para você andar pelo tanto que você colocou. E assim, irmãos, todos os nossos conceitos, no sentido geral, da nossa vida, de tudo que existe, de todas as coisas, de todo o criacionismo, tudo, precisa sempre voltar na base. Precisa. E não é diferente, irmãos, quando se trata dos detalhes inúmeros que nós somos. São detalhes poderosos e inúmeros que eu sou e você é. E além disso, dentro de nós carregamos mais pessoas. E eu carrego pessoas comigo, irmãos, desde o ventre da minha mãe. A primeira pessoa que eu passei a carregar comigo foi a minha mãe. E depois o meu pai, e assim sucessivamente, toda a família que já existia ali, eu passei a carregar comigo dentro de mim, essas pessoas. E eles andam comigo até hoje, sim. Até hoje eles estão comigo. Mesmo minha mãe lá no céu, com Deus, ela está comigo hoje ainda, porque eu não esqueço dela, irmãos. Se eu não esqueço dela, ela está dentro de mim. Todas as pessoas que você teve um período com ela, seja de um segundo, você lembra e recorda dela, ela está em você. Ela é o oikos, é a casa também. E você é esse oikos, que se resume você e as pessoas que você conhece e teve contato com elas, pelo menos de memorizar e estar dentro de você, da sua mente. Está aí, vamos dizer, foi digitado, está digitado e não tem como deletar. Só se caso, de repente, um acidente muito terrível, bateu a cabeça, já vi casos assim de pessoas que esquecem, perdem a memória e não lembra mais de pessoas. Deletou, já não está mais essa pessoa dentro dela. Mas, fora isso, queridos, nós carregamos pessoas dentro de nós. Você carrega uma multidão de pessoas. Quando Deus disse para Abraão, falou: Abraão, em você e de você vai surgir uma grande nação. Irmãos, nós todos, mesmo que nós não tivemos a presença de Abraão, mas nós todos estamos dentro dele também, por interligação, e chegou até nós essa interligação, e foi passando de geração em geração, séculos e séculos, e milênios, e nós estamos aqui. Anos, há 1000 anos, e chegamos aqui, estamos interligados também. As bênçãos estão interligadas? Está. Mas todas as coisas também estão interligadas em nós. E nós precisamos, irmãos, com muito cuidado, com muito respeito e amor, primeiramente a Deus, que de lá viemos e de lá voltaremos para Ele, com certeza. E também por amor a nós e as pessoas que nós carregamos, precisamos muito ter esse conceito de honrar esses preceitos de Deus, essa vontade de Deus, que é lógica. Isso é princípio, não tem como fugir desse princípio de voltar à base e permanecer na base por um período e ali fazer toda a explanação que precisa ser feita, tanto da parte minha quanto do meu pastor, e do meu pastor para mim também. Precisamos ser recíprocos os dois. É a base espiritual, é a verdadeira paz, a verdadeira vida, é a verdadeira instituição de Deus, é o reino. Se nós não voltarmos à base, nós não conseguimos andar no reino. Por isso, muitas pessoas, pastor Wander, teve uma pessoa que falou para mim assim, ela demorou a falar, ela fez muitos rodeios, e ela começou falando assim: eu não quero machucar, pastor, a sua pessoa, nem a pastora, eu não quero machucar vocês. Eu falei: mas machucar como, né? E ela disse assim, depois de um período longo, dias, ela falou assim: olha,
Eu quero ser eu. Eu quero viver, eu quero ser eu preciso voltar a ser eu. E eu estou sendo vocês, eu preciso estar sempre prestando conta, eu preciso estar sempre indo lá no discipulado, eu preciso estar sempre indo lá para receber oração, imposição de mãos, e o culto tem que estar lá, se eu não estiver no culto, e depois o culto também, a oração da madrugada, e se eu não estiver, eu fico com aquele receio, porque eu vou ver o pastor, ele vai cobrar, então eu não quero mais, eu quero viver, eu quero ficar livre. Irmãos, ela ficou livre, ela ficou exposta da proteção de Deus. E ela não se encontra mais conosco, essa pessoa. Não se encontra mais. Não dê crédito a esse ensino de demônio, de tristeza e receio e dúvida relacionado ao lugar que você nasceu em Cristo. Você nasceu numa célula que está ligada a esta igreja, e que esta igreja está ligada a uma convenção, e existe uma frequência de ordem, de organização sobre você através dessas ramificações, e que nós não podemos brincar com ela. Nós precisamos estar bem atentos para essa questão. Satanás, ele vai fazer de tudo para você entristecer com seus pais, para você entristecer com seu patrão, para você entristecer com o gari da rua, o lixeiro que ajunta o lixo, para você entristecer com o motorista do caminhão que para o caminhão do lixo para fazer o processo de espremer o lixo, e aquele caldo do lixo desce na porta da sua casa e fede tudo, putrifica tudo ali, fica fedendo, e você fica triste. Aquele motorista é autoridade, ele é autoridade, o lixeiro é autoridade. Se você joga lixo na rua, você quebrou o princípio da autoridade geral. Você desonrou a Deus. Se o lixeiro varreu, mesmo que ele não varreu ainda, não pode jogar o lixo na rua. É quebra de princípio, é ir contra a autoridade, é não submeter o que Deus colocou para nós. Irmãos, e nessa procedência toda que é de Deus, não podemos fugir dela, é tão real e tão forte que é de Deus, que Satanás, ele é tão terrível em mentir e enganar, que ele consegue levar algumas pessoas a descredenciar desse princípio. Isso tem sido, irmãos, o grande mal, a grande doença, a pior doença dos tempos que nós estamos vivendo. A tristeza de uma pessoa para com a outra. Para uma pessoa desafiar a Deus, ela não precisa desafiar o pastor literalmente. Ela desafia qualquer autoridade, ela desafiou a Deus. Se você não honrar os teus pais, você está desafiando a Deus. Se você não honrar o seu patrão, você está desafiando a Deus. E ninguém pode desafiar Deus. Não é que não consegue, não pode. Ninguém nunca vai dar conta. Até sim é registrado esse desafio. Eles estão aí registrados. Aqui dentro tem pessoas que fizeram isso hoje, por exemplo. Tem pessoas que fizeram isso hoje, de desonrar a Deus através das autoridades que Deus constituiu sobre você. Isso é demônio. E ele está fazendo uma parceria contigo para levar você a ficar longe de todos os teus sonhos. Longe, bem longe mesmo. Do sonho de ver seus filhos crescerem, ou de ver seus netos, ou da sua faculdade, ou de ter o seu casamento, ou de construir algo, seus sonhos, projetos, empresa. É isso que ele está trabalhando, para colocar você distante de tudo isso, e isso gera frustração, gera tristeza, desânimo, e descredencia você. Poxa, eu sou crente cristão, fiel, dizimista, oferto, estou na obra com o pastor Wander, na oração da madrugada, mas você tem sido rebelde com a autoridade. E aí entra a parceria com os demônios. Isso é terrível, muito terrível. Quando Jeremias disse essas frases, escreveu sobre isso, que Deus falou para ele, Jeremias estava, irmãos, há uns tempos de fadiga, de tristeza tão terrível, porque o povo não submetia ao ensino, ao comando, às regras
e as chamadas que Deus fazia para eles. Eles não aceitavam. E Jeremias estava muito triste, irmãos, de tal forma, e continuou triste, e continuou levando a mensagem, transferindo para as pessoas o que Deus queria, e eles não aceitaram. Jeremias não conseguiu agregar ninguém a Deus. Não porque Jeremias não fez o que Deus queria que fizesse, mas porque o povo estava de coração rebelado, endurecido com Deus. Literalmente rebelado. Se você tem uma oportunidade de se rebelar contra Deus, e essa oportunidade ela fica bem clara, mas como que eu identifico ela, pastor? A primeira coisa, queridos, você precisa cuidar e filtrar constantemente, quando se trata de pessoas que Deus colocou sobre você, seja das 5 esferas que Deus tem declarado para nós, precisamos submeter, tanto a espiritual quanto a paterna, aí a jurídica, que é a justiça, tem a medicina, aí temos aí os nossos governos, que é o social e assim por diante. Então, são todas autoridades. E essas autoridades, elas têm seus súditos, têm seus governantes, têm seus parceiros, que ela agrega com ela para distribuir as tarefas, distribuir os serviços a serem feitos, os compromissos a serem honrados. E você precisa entender que essa pessoa que está lá, você, seja ele o menor que seja, ele foi enviado pela autoridade máxima que Deus colocou. Então, lá a autoridade máxima está junto com ele. E você precisa submeter essa pessoa lá e ouvir ele com muito carinho, com muito zelo, e honrando ele, no ouvir ele, para que você possa ser fortalecido na mensagem que está sendo passada. Se você não ouvir a pessoa de forma muito respeitosa, lá da ponta, você não vai se fortalecer para vencer esse espírito da rebeldia, da rebelião. É terrível. Se você tem esse sentimento dentro do seu coração e tem permeado algumas situações e fatos acontecidos nesse sentido, irmãos, você ainda está em tempo de consertar. Há tempo para fazer uma varredura, uma limpeza nessa raiz da rebeldia. O primeiro, irmãos, que se rebelou foi Satanás. Ele se rebelou contra Deus, ele levou uma terça parte de pessoas com ele, de anjos. Uma terça parte de anjos ouviu a mensagem dele. E esses importúnios, a tristeza que surge em você, são mensagens. São súditos do diabo falando, ministrando, doutrinando você e querendo que você segue eles. E você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Mas por que muitos estão já decididos a permanecer lá e não conseguem enxergar que é necessário manter este vínculo de aproximação constante com o pastor, com o líder? Por quê, irmãos? Porque já está lacrado, já está brindado pela visão desse espírito da doutrina dos últimos tempos maligna. Não fuja da base, não deixe a base, sempre volte na base. Quando você está com fome, na hora do almoço, aonde que você vai? Na base. E quando você serve a sua refeição, irmãos, você alimenta ela com o maior cuidado, não pode estar muito quente nem muito frio, precisa colocar a quantia certa na boca, precisa mastigar bem, você precisa colocar tudo da maneira que você gosta para ter uma boa alimentação, ter um prazer na alimentação, satisfação na alimentação e se alegrar com aquela comida. Isso porque ela já foi preparada de uma forma bem ajustada, bem feita, bem elaborada, pela base principal ali, que é a sua mãe, seu pai, que preparou a comida. E você cuida com muito zelo, com muita atenção para você ingerir aquela comida. E você ingere, e sua digestão vai ser legal, porque você ingeriu bem, você ingeriu certo, você mastigou bem. Aí você fala, pastor, mas está faltando dente atrás. Calma, Deus vai te arrumar os dentes. Vai colocar os dentes novos, os mastigadores, eu estou colocando, para mastigar bem, para que tudo funcione bem aqui. Irmãos, o mal-estar, a indigestão, vamos dizer, o seu desenvolvimento das coisas que você vai fazer, tudo depende da sua digestão. Se o seu intestino não funcionar bem, você não vai produzir bem. Se você não estiver bem disposto
você não vai ter uma boa renda, você não vai desenvolver nada bem, sua leitura não vai ser boa, no seu trabalho vai faltar, na onde você for fazer, seja cuidar de filhos, seja pregar a palavra, seja ensinar, orar, devocional, tudo que você vai fazer vai estar em falta, vai estar vago, vai estar faltando. Por quê? Porque você alimentou mal. A comida é boa, bem preparada, bem cozida, mas você alimentou errado. E depois seu intestino não vai conseguir deixar você no padrãozinho que deveria estar. Assim é a palavra de Deus. Assim é a mensagem do Senhor Jesus para mim e para você. Se nós não nutrirmos, não comermos, não alimentar com total dedicação na hora de alimentar esta palavra, irmãos, nós não vamos ser bem nutridos. E vamos ficar o quê? Fracos. Fracos. Nós não vamos desenvolver bem. E nós vamos perder a batalha diária, a batalha do horário, a batalha do segundo, do minuto. Uma mensagem como essa sendo pregada, se você não estiver bem disposto espiritualmente, você não consegue captar ela. E você fala, poxa, pastor, eu fui na sexta forte, e eu esperava um uau, e não houve. Não é o problema da palavra, nem do louvor, não, irmãos, é você que está já danificado nesse quesito da sua vida espiritual de um bom tempo. Mas põe um ponto final hoje e começa diferente. Leia apenas um versículo, se for possível, mas leia bem lido. Pesquise, examine, vai no Dr. Google, vai no pastor Wanda e passa a mensagem para ele, pastor, me explica, quero que o senhor fale sobre esse versículo, esta frase, esta palavra, esse tempo, para que época que era, para que povo, que tipo de coisa que aconteceu. Eu quero saber, pastor, eu quero tomar propriedade por completo desse texto. Eu quero estar dominando ele dentro do meu coração para que eu possa estar forte e no momento certo eu posso lançar ele sobre o demônio, porque a nossa guerra, irmãos, é contra demônio, é contra os demônios. E eu não duvido que eu guerreio contra os demônios. Não que eu estou indo lá para poder bagunçar, não. Deus é que me leva lá. E eu não vou coisa nenhuma. Chegar lá em casa, uma pessoa gritando desesperadamente, pastor, o demônio manifestou lá. Irmãos, eu faço uma leitura rápida daquele convite, daquela proposta, e não é assim já sair correndo não, querido. Calma, minha querida, calma, vamos ouvir aqui de novo, o que está acontecendo? Fala de novo. E ali eu já estou consultando o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou lá, eu oro daqui, ou o que eu faço? É claro que ele vai falar para mim lá, mas eu preciso consultá-lo. Eu preciso consultar o meu líder, o Espírito Santo. Ele falou que é para mim pregar a palavra para todos, ide, fazer de todos os discípulos, mas eu preciso consultar o Espírito Santo, as oportunidades, os momentos oportunos, ele precisa me levar. Irmão, Jesus estava ao meio-dia no poço, ali junto com a samaritana, o poço de Jacó, para poder pegar água, para tomar água, ao meio-dia. Irmãos, ali foi o momento oportuno. Jesus não foi atrás da samaritana. Eu vou encontrar uma samaritana, porque o samaritano precisa ser salvo. É para todos serem salvos. E ele foi lá, e coincidência da parte nossa, natural, e ali estava a samaritana, e houve ali um diálogo entre eles, e umas revelações, e ela se aqueceu em crer. Por quê? Porque era desviada, afastada, devido a esse conceito que nós estamos falando, de não ir na base. Afasta mesmo, pastor, não fica. Se a pessoa não ficar na base, Deus colocou o pastor Wanda, querida, a pastora Fabiana, não tem essa, é eles. Não tem outro pastor. Não é o pastor Manuel, não é o Valdomiro Santiago, não é o Malafaia, não é o pastor, é o Wander. É ali, ó. É ele que é o canal de toda a sua vida, nesse período, nessa existência, até você ir para o céu. E se Deus tirar o pastor Wander daqui, ele vai trazer a pessoa que vir, não resista a essa pessoa, aceite, porque Deus que colocou. Mas enquanto o pastor Wander estiver aqui, é o pastor Wander. Aceita, querido, aceita. O demônio não brinca de ser demônio, ele quer machucar você. E com muitas machucaduras, e mais machucaduras, e mais machucaduras, e vai machucando,
Chega uma hora, você apostata da fé. A apostasia entra, você não acredita mais. E você vai correr um risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Você pode, literalmente, não ser perdoado por causa de blasfemar contra o Espírito Santo. É muito sério. Pastor, você quer me amedrontar? Não, eu quero te apavorar, querido. Eu quero que você fique muito apavorado e volte para a base. Você precisa pôr o pé no chão e voltar para a base. Os animais, eles nunca mudaram o comportamento. O criacionismo de Deus permanece. Nunca foi mudado, eles não mudam, eles permanecem. Os mares obedecem. Os animais continuam no mesmo círculo de animal. Tanto que eu faço um comentário muito que eu gosto de observar, eu sempre observei bastante. A cadela, ela pare os seus filhotes e ela cuida, ela protege. Se você que é o dono, até você pode aproximar, ela te aceita. Às vezes ela nem aceita o dono, né, pastor? O pastor tem nossos cachorros lá. Às vezes ela não aceita nem o dono, porque é um período sensível dela. Ela protege mesmo os filhotinhos para que ninguém chegue e aproxime ali, que a proteção dela é o instinto. Mas, se ela estiver comendo o osso dela e o cachorrinho dela, o filhotinho dela, que ela tanto protege, for lá, irmãos, para poder pegar o ossinho dela, ela já mudou de parecer. Ela é assim. É o instinto, ela foi feita assim, e ela permanece assim. Não, eu vou doutrinar, ela vai mudar. Não, irmãos, não vai mudar, ela é isso. Ela é cachorro, ela é um animal. Mas eles estão dentro do quê? Do padrão que Deus colocou. E eles não vão deixar e não vão abrir mão do padrão que Deus colocou. Mas o homem diz não para Deus. Você tem dito não para Deus. Querido, Deus quer derramar sobre você de forma tão alegre e feliz, e o diabo quer te parar, ele não quer que você receba. Se você der um tijolo aqui para a obra, um ferro, um cimento, é porque Deus te deu primeiro. Preste atenção, por que você deu? Porque Deus te deu primeiro. Então, se você teve condições de comprar um tijolo, e Deus te deu primeiro, querido, quando lançar a oferta aqui, que o pastor vai lançar através das necessidades que vão surgir, com certeza ele não tem interesse nenhum, a não ser abençoar você. Então, o que você vai fazer? Eu não estou com fé suficiente para abraçar a causa sozinho, vou construir um grupo. Vou construir um grupo. Não, mas eu sozinho tenho certeza que Deus vai me impulsionar, vai derramar sobre a minha vida e vai acontecer. Aceita no coração essa proposta, que você vai experimentar algo novo, surpreendente, experiência zero bala, que você nunca viveu, e grande, porque o número e a proporção e o valor é maior. A matemática é fácil, querido. Se você comprou um tijolo é porque você ganhou primeiro. E o pastor já disse aqui que o Espírito Santo falou para ele que não é fiado, é à vista, né, pastor? Está comprando à vista. Se tivesse liberado fiado, né, tinha feito no crédito lá, parcelado. De repente vai liberar alguma coisa, ou se já liberou, é coisa do Espírito Santo. Ele falou, espera, acalma, vai ser lá na esquina, não vou te falar agora, mas vai ser na esquina que vai acontecer, e vai ser 2 S10, você vai ficar bem bugadão na hora, deu uma bugada, né, pastor? E aí o milagre, aleluia. E o pedreiro está feliz, porque o tijolo está aí para assentar, e nós estamos felizes, porque vamos celebrar a inauguração da igreja. Irmãos, eu entrei ali, eu fiquei arrepiado, começou de baixo para cima assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou subir agora? Muito gostoso. E eu curioso, eu cheguei aqui, sentei, eu quero ver a obra. Aí teve um irmão querido que veio e falou, pastor, você viu a obra? Eu falei, não, calma, vai chegar a hora. Pastor Wander, falei, pastor, vamos lá ver a obra. Aí fomos lá ver a obra. Eu amo o jeito do pastor Wander, rapaz. Então, irmãos, a base, a nossa guerra aqui é contra esse pequeno detalhe. Ele é pequeno, ele não é nada, mas ele é terrível. Irmãos, se alguém falar contra a minha base, essa pessoa não anda mais comigo. Pastor Wander acho que sabe disso. Falar contra o meu pastor Domingo, querido, se falar mal do pastor Domingo, vai ter que falar tudo na frente dele,
para nós ficar beleza, cheiroso. Não aceito, porque Deus me corrigiu duramente. Vou te contar aqui sobre essa base, uma testemunha pessoal. Nós estávamos no encontro com Deus, na chácara nossa, pastor Wander fez encontro lá também. Agora já tem a sua chácara, né, pastor? É lá ainda, né? Ah, aí, tá vendo? Aí, queridos, nós sentamos, eu e mais 2 amigos, pastores, sentamos, estamos ali conversando. Irmãos, tudo que nós falamos era lógica. Tudo que nós comentamos procedia. Ó, teia de aranha lá. Nós falamos do pessoal da limpeza. Aí, a porta do banheiro. Aí, falamos do balcão da recepção. Tudo assim, criticando o zelador, o chacareiro. Irmãos, eu não estou me defendendo aqui, mas eu só fiquei ouvindo, irmãos. Eu não falei nada, eu já senti mal ouvindo, mas eu não falei nada. Eu não critiquei, eu não falei, eu não apontei, e eu estava sentado com eles só ouvindo. Eu não falei nada. Não estou me defendendo. Quero que você entenda o grau da situação. É libertação. E daí, beleza, acabou o encontro com Deus, encerra no domingo, todo mundo celebrando, aquela coisa toda, maravilha. E um pouco de frustração, porque não aconteceu aquilo que a gente espera. Por quê? Porque está endemoniado, falando mal do líder, falando mal da base. E daí fui para casa, de boa, quarta-feira era o discipulado com o pastor Domingos, e vai eu todo bonitão, pastor Domingos. Entrei no condomínio lá, cheguei e falei, opa, hoje estamos com um bom relatório, e vou conversar com o meu pastor e algumas coisas pendentes, vou acertar tudinho. Na hora que eu passei aqui a porta da entrada da casa, eu pus o pé, ele estava sentado no sofá, o Espírito Santo falou, peça perdão para o meu servo. Só não me chamou de miserável porque ele não xinga, né? O Espírito Santo não xinga, ele é muito 10. Peça perdão para o meu servo. Mas eu sabia que eu estava miserável. Aí parei no batente e falei, pastor Domingos, esse é o pastor Domingos. Pastor Domingos, me perdoa. Ele olhou assim para mim, pastor Wander sabe muito bem que ele é bem sério, né? Olhou sério. Por quê? Por quê? Falei mal do senhor, pastor, muito mal. Eu fui muito maligno, eu fui terrível, eu fui rebelde. Eu machuquei o senhor e sua família. Ele falou, me conta aí. Então eu detalhei tudo para ele. Ele falou, agora você vai e ajuda seus parceiros. Chama eles. Assim eu fiz, fui lá, chamei a galera, falei, aconteceu isso, a taboca rachou, nós somos expostos, o Espírito Santo entregou nós, não adiantou nada. E eles ficaram assim meio em crise, porque eram detalhes pequenos, irmão. Nós criticamos o zelador da chácara. Nós estávamos ferindo a Deus através daquele comportamento satânico, maligno. O que eu tinha que fazer, querido? Vamos lá tirar a teia de aranha, pega a vassoura, vai lá e tira, e dando glória a Deus e aleluia, celebrando. Essa era a posição. Não era criticar a limpeza. Você que critica a limpeza da sua mãe, do seu pai, as coisas que ele faz, as organizações da empresa, não critica, querido. Isso é espírito de rebeldia. É um sorrateamento que está querendo te consolidar em uma situação que não é legal. E vai te construindo pouco a pouco. A mesma doutrinação que nós temos, de ensino, de conceitos que Deus nos dá, Satanás tem as dele também. E ele é extremamente zeloso com essa questão. A própria palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós ficamos aí dando crédito às doutrinas de Satanás. E daí, tempo passa, tempo rola, eu tive que afastar um pouco da galera, de alguns irmãos, afastei literalmente, porque essa é a posição. Não é que eu não amo, eu verdadeiramente amo. Amar verdadeiramente é você fazer da maneira certa. Nem que a pessoa te ignore por 5 anos, mas um dia vai nascer esse milagre da integridade dentro dele. Vai nascer. E você gerou esse milagre, junto com mais outros conceitos. Junto, você fortemente decidido, na voz do Espírito Santo, você gerou milagre na vida do seu parente.
Conheci um outro fato também de uma família na ceia de Natal, onde prepararam tudo com muito carinho, muito zelo, muita organização, e o casal da casa, da ceia, cristãos, e a outra família não era cristã, que é a irmã, cunhada do irmão da casa. E o esposo também, com os filhos, vieram para a ceia, o esposo chegou, ele bebia, dessa família que ia ser recebida, chegou, ele tomava cerveja, e ele já chegou alegre, feliz, já vou ali comprar a caixinha, já vou trazer. E aí o irmão falou: querido, essa casa, minha vida, todos os móveis, os utensílios, tudo terreno, o portão da entrada, a calçada, tudo é consagrado ao Senhor Jesus, e aqui não entra bebida, porque nós já fomos avisados pelo Senhor que não pode entrar. Se ele tivesse deixado, nós deixava entrar, inclusive eu ia comprar para você, não precisava nem você comprar. Mas aqui não entra bebida alcoólica, porque nós sabemos, através de Deus, a gravidade que é a bebida. Ela mata, ela destrói, ela deixa filhos órfãos, ela acaba com a economia, com a saúde, ela é terrível, nós não aceitamos. E aqui tudo é do Senhor Jesus. Então não vai ter bebida, não vai ter, então não vou ficar. Então tá bom. Aí insistiram, a esposa insistiu, ele falou: então, eu vou beber, pelo menos beber lá eu posso beber, pode beber lá, mas não traz. Lá você pode encher o caneco lá, enche o estômago, vem para cá que nós vamos celebrar a ceia. E era meio-dia, nada desse convidado chegar, e ele foi atrás. O irmão foi: vou atrás, porque nós vamos fazer a ceia, vamos celebrar, vamos orar antes. E foi atrás, no meio do caminho, se encontraram, e ele vinha, irmãos, insistentemente com a caixinha de cerveja, já tinha tomado bastante, já meio bêbado, e vinha com a caixinha. E o irmão parou ele e falou: não, você não vai, infelizmente, você não vai entrar lá em casa com essa bebida. Então não me cabe minha bebida, não cabe eu, nem minha esposa, nem meus filhos. Então tá bom, então não cabe nem você, nem a sua esposa, nem os seus filhos, e nem a sua bebida, e você pode ir embora. Não cabe mesmo. Firme, irmãos. Houve choro, a esposa dele chorou, ela não entendeu muito, porque às vezes não entende, a esposa não entende às vezes. Alguém não vai entender, porque é guerra, é batalha. E esse nosso conceito, irmãos, ele é frágil. Os nossos meios e métodos são frágeis, eles não vão vencer, não vai dar certo. Mas o de Deus dá certo. O de Deus vence. E essa família, irmãos, se revoltou, foi embora. 5 anos depois, esse homem liga para o irmão, dando glória a Deus e graça e paz, e aleluia, e ele falou: esse camarada está zombando de mim. Ele ficou 5 anos com ódio total, revolta, nunca mais ligou, nunca mais falou. Depois de 5 anos, ligou, dando glória a Deus e dizendo que era cristão. Por que ele se tornou cristão? Ele disse já de imediato: por causa daquele dia. Eu fiquei tão revoltado, nunca mais dormi direito. O tempo inteiro, desde aquele dia, enquanto não aceitei Jesus, eu não tive paz. Mas era a guerra dos demônios querendo confundi-lo, irmãos. E o Espírito Santo trabalhando. Uau, o meu servo fez certo, agora eu estou com tudo, é minha parte, é comigo. E ele faz a parte dele, ele convence mesmo. Mas a nossa parte, irmãos, nós precisamos ser firmes. Eu não abro mão da parte que é de Deus. O padrão de Deus, Deus não baixa, eu também não baixo. Você também não pode abaixar o padrão. Precisa segurar, irmãos. Vai ser chamado de santão, de radical, crentão, pastorzão, ele é o melhor. Sou sim, o melhor mesmo. Porque Deus falou que é Ele que faz, e Ele é bom. Ele não é nem melhor, Ele é bom, e é Ele que faz. Irmãos, eu saí do álcool. Fiquei mais conservado. Diz que no álcool que conserva, mentira. Conservado é fora do álcool, em Jesus. Eu era alcoólatra, e Jesus me libertou em um só dia, pela decisão da minha esposa. Ela recebeu uma palavra de fé, e ela agarrou. A irmã dela, crente, falou bem assim: minha irmã, se você crê em Jesus, aceitar Ele, e se lançar nele, acreditar mesmo nele, Ele convence você e seu marido e toda a sua casa. Ela falou: é verdade, eu posso fazer, pode fazer que é verdade. E ela assim fez, irmãos. Ela aceitou Jesus, largou de mim, fez certinho, largou de mim. Abandonado eu fiquei, chorando como criança.
criticando todo mundo porque eu fiquei só, abandonado. Eu nunca pensei que eu ia chorar como chorei. E chorei porque minha esposa foi embora. E quando a mulher vai embora, querida, ela fica linda, mais do que era. Ela se arruma mais. E tudo brilha na mulher. E arruma emprego, e as coisas começam a dar certo. E aí você já viu, a mente fica louca, desesperada, porque agora a mulher está acessando em vários outros lugares. E com certeza eu já estou rodado e agora vai aparecer outro. Que tormenta, irmãos, que tormenta. E eu crente no você, crente no você, crente no você, crente no você. Quero ver não ser. O anzol já estava no beiço. E Jesus puxando. E a linha de Jesus é 0,20, pastor. Fininha, você nem vê. Transparente. Sente só o ferro do anzol no beiço. 1º de agosto de 2008, eu aceitei Jesus. Numa manhã com muita insistência de um crente. O Espírito Santo falou, insiste, porque senão eu rasgo o beiço dele. Se você não convencer esse cara hoje, eu rasgo o beiço dele. E lá no Novo Paraíso, eu fui impactado pela palavra de Deus. Aceitei Jesus num sábado de manhã. 3 horas da tarde eu fui convertido, literalmente. 3 horas da tarde eu parei de fumar maconha, cheirar cocaína, fumava base, bebia todo tipo de bebida, prostituição, mentira. Tinha vezes que até mesmo eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Era bom na mentira, xingava bastante, bom para xingar. A boca era literalmente perdida. E desse dia em diante, nunca mais eu participei dessa mesa de Satanás. Literalmente, como se eu nunca tivesse usado. Por causa da decisão aceita por uma mulher do Espírito Santo. Quando ele falar e você aceitar como ele está falando agora, e se você aceitar, você vai viver o sobrenatural de Deus. E vai ser para estender a outras pessoas. No livro, irmãos, vou lembrar um texto aqui. No livro de... Como é que deu um branco agora? Mas eu vou narrar o texto. Não vou lembrar o livro, eu vou narrar o texto. O Senhor Jesus enviou os 70, de 2 em 2. E eles foram fazer a obra. No livro de Lucas 10, eles foram, irmãos, fazer a obra e foram, e o Senhor Jesus disse que eles iriam expulsar demônios, curar enfermos, e entrar nas casas, e ali pregar a palavra, as pessoas iam se converter, tudo que Jesus passou, assim aconteceu, e eles voltaram alegres, felizes, eles voltaram para a base, Jesus é a base, eles voltaram na base alegre, felizes, e falaram, Senhor, nós estamos demais, nós arrebentamos a boca do balão, o negócio foi assim, terrível, o demônio saiu gritando, e eles ficaram bravos, e nós expulsamos, Senhor, eles nos submeteram, Senhor, nós estamos com tudo, agora nós vamos arrebentar mesmo, para onde que nós vai agora? Jesus falou, ei, calma, deixa eu falar uma verdade para vocês, essa alegria não é boa, essa alegria está errada, vocês precisavam chegar aqui e falar assim, Senhor, nós estamos alegres, porque além de ter o nome escrito no céu, as coisas acontecem, Senhor. Era isso que vocês deveriam fazer, era isso que vocês deveriam estar enxergando, era isso que vocês deveriam estar celebrando, porque tem um nome escrito no céu, e depois as outras coisas. Irmãos, se nós não temos esses comportamentos de ficar feliz com as coisas de Deus, com o detalhe das coisas de Deus, olha, meu Deus, eu preciso cuidar, eu preciso estar junto, o que está faltando, o que precisa consertar aqui, vai na mídia, vai no pastor, eu quero, isso ia dizer assim, eu estou alegre porque o nome está escrito no livro lá no céu, meu nome está lá. Irmãos, quem anda nesse princípio, ele está assim, cuidando das coisas de uma forma tão ajustada, e firme com o pastor, alegre com o pastor, com a pastora, e não aceita ninguém jamais, nenhum demônio jamais chegar e triscar no pastor.
Estou falando demônio pessoas, não é demônio espírito maligno não, porque esse aí nem aproxima o espírito maligno, de longe ele fica só assim. Vixe, o Wander vai passar por aqui, 30 feio, vamos pegar a nossa galera, vamos sair porque ele está vindo, porque a luz é forte em volta. É verdade, irmão, que eu estou falando, não estou aqui engrandecendo o Wander não, é verdade. Quanto mais a luz entra, mais as trevas vão. Luz, treva vai embora, luz, treva vai embora, e as coisas vão acontecendo, e família vai se converter, os vizinhos vão aceitar Cristo, e vai acontecer, irmãos, no emprego, as bênçãos financeiras, irmãos, tudo flui, e é bênção, é alegria, é prazer, é satisfação. A oração da madrugada é com ânimo e disposição, mesmo que dorme tarde, que é desobediência dormir tarde. Jesus falou, dormir tarde, levantar cedo é tolice. Mas mesmo que dorme tarde, levanta com alegria, vem meio tonto de sono, mas está aqui dando glória a Deus, fica esperto, e lava o rosto, toma café, mas está junto. Por quê? Porque está sempre queimando dentro do peito a alegria. O meu nome está escrito no céu. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você faça uma tarefa. Vou passar uma tarefinha, pode, pastor? Essa tarefinha é o seguinte: você vai fazer uma lista no papel, irmão, mas tem que se preparar para fazer essa lista. Uma mesa, uma cadeirinha, senta, uma escrivania, pega a caneta, põe um copo d'água, tira o celular para longe, tranca na gaveta lá, deixa o celular para lá, para você fazer essa lista. Você vai trazer na sua memória, escrever no papel, desde o dia em que você foi levado à base. Como que continua a sua continência, a sua cadência, se ela teve alguma interferência, algum embaraço no meio, se houve problema, se houve crise, conflito emocional em relação à base. Você vai fazer isso. E você vai fazer com uma decisão única, em encarar com toda sinceridade o seu pastor e falar para ele: pastor, está aqui, ó, a miséria em que eu estava e apodrecido, e eu não estava vendo, para mim estava normal. Irmãos, não há libertação se você não estiver em paz, de espírito, de alma e de caráter com a sua base. Não há libertação. Não há como você construir nada se não tiver morte junto. Tudo que você vai fazer vai ter pouco de morte. Você vai ser um coveiro, carregando morte, mais morte, mais morte, constantemente. Tudo que você for produzir, vai produzir, vai alcançar, vai, irmão, mas com muita peleja. Peleja para alcançar as coisas, e com tristeza, chama-se morte. É morte. O povo de Deus não foi chamado para isso, queridos, para fazer as coisas com morte, com desânimo. Com desânimo, pastor, a pessoa vai para a igreja com desânimo. Tem gente que pensa: será que eu vou para o culto? Será que eu vou para o culto hoje? Olha só que coisa mais maligna. Será que eu vou aceitar essa convocação de Deus hoje? Será que eu vou aceitar me humilhar para esse Deus hoje? Será que poxa, eu sou melhor do que ele? Eu não vou não, larga a mão, eu não vou. Não vou hoje não, porque eu fui domingo, foi tão forte. Domingo foi forte, estou tão cheio. O pastor falou do tanque cheio, dá para andar um pouco mais. Irmãos, no espiritual, o tanque não tem fundo e nem tem boca. É você e Deus e pronto. Tudo que Deus colocou, que estabeleceu nesse tabernáculo, precisa ser feito. Da maneira que Deus falou, precisa ser feito. Se não fizer, irmão, dá problema. Nadab e Abiú entrou numa paranoia de querer fazer algo que não pertencia a eles. Eles foram incinerados, morreram. Quem que é esse povo, pastor? O crente que fizeram essa loucura. Tocaram no altar que não deveria tocar da maneira que tocou. Deus... Esse negócio de incinerar pessoas aí, que queimam nas funerárias, isso aí copiaram de lá. Mas só Deus que faz essas coisas aí. E eles copiaram e agora estão fazendo. Mas é só Deus que faz isso aí. É para enterrar na terra. Então o que acontece? Que faz a lista, mas faça, irmãos. Quer viver? Estou falando de vidas de fogo, vida de guerreiro de Deus, igreja,
reino, fazer diferença, com autoridade aonde Deus te colocar. Você vai ter palavras para falar e sem timidez, ânimo. Timidez é demônio, timidez é rebeldia, timidez é problema, é morte. E você quer viver uma vida diferente, faça esse pente fino, faz o ultrassom da sua vida, desde o dia do primeiro contato com a base até hoje. Aonde que você nasceu espiritualmente? Começa lá pela célula e chega até o pastor Wander. Mas vim de outro ministério, se precisar voltar lá na outra base, vai ter que voltar, querido. É princípio. Ou você acerta hoje, ou vai acertar um dia esse negócio aí, essa conta vai chegar. E não é crédito não, parcelado não, tudo é na vista, e vai pesar, irmãos. A libertação, mas precisa fazer da maneira de Deus. Caso contrário, somos apenas espectadores em risco. Apenas espectadores em risco. Amém? Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Irmãos, e nós vamos orar em cima desse mandamento de Deus hoje, dessa palavra, em cima dessa verdade que Deus disse que assim nós precisamos fazer. O tema da mensagem é isso, ó. Voltando à base. Voltando à base. A base é Deus na vida do Wander e da pastora Fabiana. A base é Deus na vida do pastor Wander e da pastora Fabiana. Irmão, não tem outro lugar, querido. Você quer ter uma vida de alegria no seu casamento, na sua empresa, em seus negócios, em sua vida com Deus, tem que estar em paz com a base. Pastor Wander, da mesma forma que eu choro, ele também chora por você. Irmãos, eu tenho chorado, o pastor tem chorado por umas pessoas. Às vezes eu estou andando no carro e começo a chorar por estar assistindo uma cena, um filme que eu não queria assistir. Tem muitos protagonistas aí vivendo filmes que não poderiam estar vivendo, estão vivendo. Estão andando numa história que não era a sua história que Deus queria. Não é essa história. A história que Deus tem para você. Ah, mas eu estou enjoado desse negócio de ficar aqui. Querido, é demônio. É demônio. É Satanás, é espírito maligno, é o espírito do ódio que quer destruir você. Amém? Pastor, vamos orar. Queria que o senhor derramasse o óleo aqui na minha mão. Irmãos, eu quero que você fique na liberdade. Se você quiser vir à frente, venha. Porque Deus, Ele fala conosco, obrigado pastor, Ele fala conosco, que se nós não ouvirmos, querido, não vai funcionar. Se você está sentindo de vir na frente, vem na frente e recebe a imposição de mãos. Ah, pastor, mas eu estou com medo de cair. Querido, não machuca não, né pastor? Já machucou alguém aqui? Não machuca. Eu tive uma visão essa noite de um espírito demônio por comportamento de porco. Não é que ronca. Ah, pastor, eu ronco, não tem nada a ver com ronco. Quem ronca dormindo não é esse espírito não. Isso aí é por causa das glândulas aqui, que está muito, muito grande. Precisa mexer. Mas o porco, você já observou o porco? Faz uma assistência assistindo o porco. O porco, ele não para, ele vai aqui, ele quieta aqui, ele vai ali, ele fuça ali, ele fuça aqui, ele olha para cima, ele vira assim, ele olha para cá, vira assim, ele torce o pescoço, ele caça a mosca, ele vê tudo quanto é troço em volta dele, e fuça, e fuça, e fuça. Ele não para. Esse espírito maligno, irmãos, às vezes literalmente não indo fazendo coisa, mas falando, criticando, caluniando, fofocando, contando casos de histórias de Satanás. Qual que são as histórias de Satanás mais contadas dentro da igreja? O contado da tristeza do outro. Falou da tristeza do outro, é a história do diabo. É narrativa do cão. Não podemos andar neste caminho. Deus falou comigo esta noite sobre isso. Hoje eu já pedi perdão para ele, que eu falei de uma pessoa hoje, uma coisa triste que ele fez. E Deus falou comigo à noite, eu falei hoje, pastor. Estou confessando aqui que já pedi perdão para Deus.
Falei de um parente meu, uma história do passado dele triste, uma história do passado que ele cometeu. Mas é coisa do diabo, e eu vou ficar contando essas coisas para os outros, levando para frente, não posso. Não é para nós fazermos isso. É o espírito de porco. Vamos repreender em nome de Jesus a liderança, os irmãos que oram, que têm liberdade, que possa pôr a mão também sobre as pessoas. E você já pode vir para frente, se você quiser receber a ministração. Nós temos ainda o quê? 10 minutos, pastor? 10 minutos. Amém? Nós vamos estar orando. E se você sentir de vir aqui à frente, querido, o ensino fala sobre isso. É Deus falando contigo, não endureça o seu coração, venha à frente, receba a ministração. Você vai sair daqui livre, livre. Uma liberdade que você ainda não experimentou. Amém? Aleluia. Pode vir. Pode vir, o Espírito Santo está chamando você. Ele já te contactou. Ele já tocou no seu coração. Querido, não interrompa o propósito. Você já veio até aqui. Então vá até o fim. Vá até o fim. Venha rápido. Em nome de Jesus. É cura, é restauração, é restituição, é um bem-estar na vida, é a paz de espírito, é a vida de prosperidade, é a vida de crença, vida de força, de forjamento, de estabilidade, de consolidação. É essa vida que Deus chamou você para viver. Então venha, venha. Hoje cai por terra da sua vida esta malignidade, da tristeza, do desânimo, da crítica, do conflito interno sobre alguns conceitos que você não entende. Deus quer te livrar agora, querido. Pastor, mas não tem sido diretamente com o pastor Wander, mas é com o meu patrão. É isso mesmo, é com o seu patrão, vem consertar a sua vida. É com meu pai, vem consertar a sua vida. Eu não consigo submeter a essas autoridades, precisa de conserto. Em nome de Jesus, as correntes que estão prendendo esses pés, caem por terra agora. Essas correntes que estão amarrando